bom dia a todos. Queria começar por agradecer o facto de estarem neste webinar organizado pela Servo. Normalmente, nestes momentos de outubro, novembro, dezembro, fazem sempre este género de intervenções explicando um pouco aquilo que são as soluções que o próprio orçamento tem, no fundo dizendo quais as novidades de natureza fiscal que vão aparecer para o ano seguinte, quais os movimentos que vão suceder, quais as alterações que as empresas podem esperar que lhes vão aparecer. Este ano temos uma circunstância completamente distinta. Temos, quanto ao Orçamento de Estado, o Orçamento de Estado que ainda não é. Ou, se quiserem, simplificando, o OE que ainda não é. Vários momentos de natureza política levaram a isso. Eles têm consequências no plano jurídico-constitucional e jurídico-financeiro. Como temos sentido, através de várias perguntas que nos têm sido feitas, dúvidas por parte do setor empresarial, dúvidas por parte dos cidadãos em geral, quanto àquilo que devem esperar, quanto ao seu próximo ano de natureza orçamental, aquilo que vão ser as regras que existem quanto às receitas e às despesas do orçamento para o próximo ano, quando é que teremos a situação mais estabilizada, no sentido de termos um governo, como é que as coisas vão funcionar no plano transitório agora até às próximas eleições, no fundo um conjunto de dúvidas que depois são mais específicas em relação a alguns aspectos. Em concreto, decidimos fazer esta ação. Será uma ação em que darei um primeiro conjunto de explicações que são relevantes neste preciso momento. Tentarei fazê-lo de um modo sistemático, pausado, para que não restem muitas dúvidas daquilo que estamos neste preciso momento a viver, mas também devo dizer que esta é também uma altura de começarmos a perceber o que sucedeu. E o que sucedeu foi algo muito simples. Depois das últimas eleições para as autarquias locais, começaram a surgir um conjunto de notícias públicas de acordo com as quais seria possível que o orçamento fosse chumbado na generalidade. E para se perceber de que é que estamos a falar, convém só dar uma pincelada muito breve sobre o procedimento legislativo orçamental. O orçamento é normalmente apresentado é obrigatoriamente apresentado na Assembleia da República pelo Governo. Existe um prazo que está determinado na Lei de Enquadramento Orçamental para esse efeito. É sempre aquele dia em que temos as televisões todas à porta do Ministério das Finanças e à porta do Parlamento, à espera que o Ministro chegue com o Orçamento do Estado para ser entregue. Já tivemos várias situações em relação a essa matéria, já tivemos entrega com falta de mapas, já tivemos páginas em branco na proposta orçamental, já sucedeu que houve atrasos de minutos nessa mesma entrega, grandes festas, tudo um pouco tivemos em relação a esta matéria. E mais uma vez, este ano, foi cumprido o prazo ainda por cima terminava num domingo e, portanto, o Ministro das Finanças foi entregar o orçamento numa segunda-feira e com esse momento surgiu um intensificar de negociações em relação àquilo que era o documento orçamental. O Presidente da República, apercebendo-se e dentro dos seus poderes, que poderíamos estar perante uma circunstância de não aprovação do orçamento logo na generalidade, porque o orçamento é votado em 3 vezes, é votado na generalidade, é uma primeira votação sobre a ideia geral do orçamento, depois há a votação na especialidade, artigo a artigo, e tudo termina com uma votação final global. Sucede que este governo não conseguiu que a sua proposta fosse aprovada logo no primeiro momento.
Isto é algo relativamente inédito na nossa história democrática. Eu digo relativamente inédito porquê? Porque sucedeu também com o quarto governo constitucional, um governo de iniciativa presencial, presidido na altura pelo professor Carlos Mota Pinto. Sucede que, numa segunda vez, o governo conseguiu aprovar o orçamento, não conseguiu aprovar a lei das grandes opções do plano, neste momento não tem tanta relevância, o que acabou também por levar à sua queda. Mas, de todo modo, e voltando àquilo que nos interessa, a este ano de 2021, a partir do momento em que sucedeu uma circunstância de não aprovação do orçamento, eu diria que o cenário foi quase automático, porque o Presidente da República já disse que nessa circunstância caminharia para a dissolução da Assembleia da República, algo que é um poder que o próprio Presidente tem, ouvido os partidos políticos e ouvido o Conselho de Estado. Já agora nessas audições a grande maioria quer dos partidos, quer dos Conselhos de Estado foi favorável à ideia de marcação de eleições logo de dissolução da Assembleia da República e, portanto, na sequência da dissolução, tivemos também a consequência de termos a marcação de eleições legislativas antecipadas. E é precisamente nesse cenário que hoje estamos. Só para que se perceba, a nossa legislação eleitoral e a nossa legislação constitucional determinam que entre a publicação do decreto de dissolução por parte do Presidente da República e as eleições decorre uma antecedência mínima de 60 dias, que, de acordo com a lei eleitoral, poderá ir até aos 55. Portanto, entre os 55 dias e os 60 dias contados a partir do momento da publicação do decreto de dissolução, temos que ter eleições. Portanto, nós vamos ter um decreto de dissolução, a dissolução já está, por assim dizer, politicamente determinada, mas vamos ter um decreto de dissolução que será publicado possivelmente por um destes dias do final, do início de dezembro, para a marcação das eleições. E é precisamente nessas fases que estamos, sabendo desde já, por comunicação que o Presidente da República fez, que as eleições serão no dia 30 de janeiro de 2022, que é um domingo. E, portanto, o exercício que agora se tem que fazer é, a partir do dia 30 de janeiro, contabilizar ou 60 dias para trás ou 55 dias para trás, e aí teremos a publicação do decreto presidencial para a marcação de eleições. Este é, então, o primeiro ponto que vos queria explicar. Isto é, todo o processo que foi um processo de não aprovação do orçamento, consequente dissolução do Parlamento por parte do Presidente por opção própria do Presidente. Não há nada na Constituição que obrigue, se o orçamento não for aprovado, a que exista dissolução do Parlamento, consequência da dissolução do Parlamento, marcação de eleições dentro dos prazos que estão determinados. Portanto, vamos ter um decreto de dissolução do Parlamento, um decreto presencial de dissolução do Parlamento lá para inícios do mês de dezembro. Quanto às consequências, vamos à primeira consequência que existe em relação a esta matéria e que tem a ver com o seguinte: o orçamento para 2021 é prorrogado na sua execução para 2022. Porquê? Porque existe um princípio, que é o princípio da anualidade, de acordo com o qual um orçamento vigora num período de um ano. E esse ano vai de 1 de janeiro a 31 de dezembro do mesmo ano. Eu costumo dizer, por graça aos meus alunos de Finanças Públicas, que nós, quase todos os anos, entre o 31 de dezembro e 1 de janeiro, festejamos com uma abertura de champanhe a entrada em vigor do novo orçamento. Porquê? Porque ele começa a vigorar no dia 1 de janeiro.
Bases para este princípio de anualidade. O Orçamento do Estado deve ser votado anualmente pela Assembleia da República, deve ser votado anualmente pelo Parlamento e deve ser executado também anualmente. A execução é uma execução pelo Governo. E, portanto, temos uma circunstância de aprovação pela Assembleia da República, execução pelo Governo. Repare-se, o Governo participa aqui formalmente em dois momentos orçamentais. É ele que obrigatoriamente apresenta a proposta e é também o Governo quem depois o vai executar. Claro que existem despesas que são despesas plurianuais, que estão em programas que vão para além de um ano e essas necessitam ser executadas durante um período que seja um período superior a um ano. Agora, este princípio da anualidade tem exceções. Nem sempre sucede que o orçamento começa a ser executado no dia 1 de janeiro. Por exemplo, se um novo governo tomar posse entre o dia 15 de julho e 30 de setembro, o orçamento naturalmente vai ser prorrogado. Se houver uma demissão do governo em funções em 1 de outubro, ou até 1 de outubro num período razoável, a ocorrência do termo de legislatura entre 1 de outubro e 31 de dezembro. Porquê? Porque existe aí um novo Parlamento. E existindo um novo Parlamento, temos que ter em atenção os prazos de aprovação dos orçamentos e essa matéria vou um pouco mais à frente. O artigo 58 da Lei de Enquadramento Orçamental, que é uma lei muito importante relativamente a esta matéria, refere que um orçamento vê a sua vigência prorrogada quando haja tomada de posse de novo governo, haja caducidade da proposta orçamental. Agora, aquilo que mais nos interessa, mais do que a não votação parlamentar da proposta de lei de orçamento, é a rejeição da proposta de lei do orçamento do Estado. Isto é, aquilo que sucedeu em fase muito inicial, desta vez, logo, como vos disse, na votação na generalidade. Portanto, tendo o orçamento sido rejeitado em meados de outubro, é inevitável que no dia 1 de janeiro é impossível ter-se um orçamento já aprovado. Porquê? Porque mesmo que a opção fosse pela apresentação de um novo orçamento, poderia suceder, era preciso uma apresentação de novo, era preciso toda a discussão e votação parlamentar, era preciso que a proposta orçamental fosse de São Bento para Belém para ser promulgada e, portanto, nós íamos ter uma prorrogação do orçamento. E quando existem situações de prorrogação do orçamento do Estado, o ponto relevante é o seguinte: abre-se um período transitório no ano seguinte, portanto, neste caso vai-se abrir um período transitório em 2022 e, fundamentalmente em relação à execução do orçamento das despesas, dá-se um princípio de utilização por duodécimos. E qual é esta ideia de duodécimos? A ideia de duodécimos é a da aplicação daquilo que estava previsto em relação à despesa no ano anterior, daquilo que estava fixado nos mapas orçamentais. E por isso mesmo é nesta circunstância de governação em duodécimos que nos vamos encontrar daqui para a frente a partir do dia 1 de janeiro. Consequências que isso tem. A aplicação da despesa total de 2021 dividida em 12 vezes para 2022, isto é, não pode em cada mês do ano de 2022 ultrapassar-se 1/12 da despesa que estava prevista para 2021, tem que se respeitar a distribuição dos fundos entre os programas que já estavam em curso e há exceções a esta ideia da governação em duodécimos. As despesas referentes a prestações sociais devidas a beneficiários da Segurança Social, atenção que são despesas ordinárias, não são despesas extraordinárias, e aquelas que são as despesas com aplicações de natureza financeira.
Chegados a este momento, é evidentemente interessante perceber qual o nível de despesa pública que estava previsto para este ano. E, portanto, aí temos que pegar um pouco naquilo que são as previsões de natureza orçamental. E por isso mesmo, nós deixamos aqui este quadro com uma previsão em relação ao nível de despesa pública para 2022. Temos por base o Orçamento do Estado de 2021. Portanto, estes valores que aqui estão em relação a 2021 são previsões que eram feitas. Atenção que as previsões orçamentais são previsões de natureza quantitativa. Isto é, a previsão de despesa que é feita num orçamento é uma previsão que tem uma determinação muito clara de montantes de despesa a fazer. Depois pode haver ou não cativações, isso é outra matéria, mas por princípio, e este é um ponto relevante, aquilo que está previsto no orçamento relativamente à despesa é despesa para ser feita. E quis trazer-vos agora também o quadro da previsão de despesa do orçamento para 2022. Isto é, a despesa que o Governo pretendia fazer em 2022. Há alguma diferença entre aquilo que é a estimativa de execução de 2021 e 2022, mas aquilo que eu vos queria trazer como informação é o seguinte: como o ano de 2021 foi um ano de aumento da despesa pública derivado da pandemia, a diferença de despesa entre 2021 e 2022, da despesa total, é algum, mas não é de uma relevância extrema, dependendo isto, como é óbvio, do momento em que venhamos a ter um novo orçamento. Ideia geral que eu queria que ficasse aqui muito clara: quanto às despesas, e ainda antes das receitas, quanto às despesas, aquilo que é a previsão que é feita no orçamento para 2021, o orçamento que atualmente está em vigor, vai ser o padrão de execução de despesa em 2022 a dividir por 12. E, portanto, é essa a circunstância que vamos viver. Como disse, a previsão de despesas orçamentais é uma previsão de natureza quantitativa. Já o mesmo não acontece com a previsão e a execução das receitas. Porquê? Porque a previsão que é feita de receitas é uma previsão da qualidade de receitas. É impossível chegar ao início do ano e dizer-se que um governo vai conseguir cobrar X de IRS, Y de IRC, H de imposto sobre os combustíveis. Porquê? Porque isso não é de todo possível. Há uma matéria que tem sido muito discutida e que foi inicialmente até discutida por fiscalistas, que tem a ver com o caso das contribuições especiais. Porquê? Porque para o orçamento deste ano, ou melhor, para o orçamento previsto para 2022, existia um montante relativamente elevado de cobranças que o Estado faria relativamente a contribuições especiais. E quando estamos a falar de contribuições especiais, estamos a falar daquelas contribuições financeiras, são várias, sobre o setor bancário, sobre o setor farmacêutico, sobre o setor energético, são estas as principais que vão sendo sempre referidas, e outras. Estas contribuições financeiras são genericamente renovadas quanto à sua cobrança, ou melhor, a autorização da sua cobrança é genericamente renovada todos os anos. E por isso se punha aqui a questão do caso das contribuições especiais. Porquê? Imaginemos que temos uma não renovação dessa autorização e teríamos uma aprovação da cobrança dessas contribuições especiais apenas durante o mês de abril ou apenas durante o mês de junho.
Tínhamos 6 meses sem essa autorização. Ontem mesmo, não sei, parecia quase de propósito, vieram notícias a público de acordo com as quais vai ser apresentada pelo Governo no Parlamento uma proposta legislativa para ser votada enquanto o Parlamento está em plenitude de funções, isto é, até ao final deste mês, a autorização de cobrança dessas contribuições especiais para o próximo ano. Se não sucedesse essa solução legislativa, e nós vamos ter que ver em concreto qual é, porque as notícias públicas que vieram diziam que a proposta ainda nem sequer entrou no Parlamento, se prevê que seja votada no dia 17, vamos ver ainda como é que em concreto tudo isto vai suceder. É impossível neste momento dizer mais do que isso, mas imaginemos que nada era feito. E a renovação destas contribuições especiais apenas era estabelecida no mês de junho, ou no mês de maio, ou no mês de abril, até para facilitar. Íamos ter, juridicamente, 2 tipos de soluções. Aquelas contribuições especiais que são cobradas por um período anual, uma só vez, teriam com grande probabilidade uma circunstância de retroatividade inautêntica, que o Tribunal Constitucional tem considerado como uma circunstância que não impossibilita a sua cobrança. Já para o caso daquelas que são cobradas numa base trimestral, em que o facto se dá de 3 em 3 meses, na minha opinião, essa retroatividade seria intolerável. E é possivelmente por isso que o Governo quer resolver já a questão com um Parlamento que esteja em efetividade de funções. Agora, posições muito definitivas sobre esta matéria, para além desta que estou aqui a tomar, é impossível de fazer. Porquê? Porque até o momento em que entrei aqui eu não conhecia a proposta, havia notícias, como digo, na comunicação social, notícias públicas sobre a matéria, e o que é que sabemos? Uma intenção do Governo de apresentar essa proposta, percebeu qual era o problema que ali estava em causa e uma vontade de que haja uma votação até o dia 17 deste mês, de forma a que o Parlamento possa discutir, votar e depois ir para a promulgação do Presidente da República. Queria relembrar uma coisa: tudo o que foram notícias que surgiram sobre o conteúdo do orçamento para 2022, por exemplo, o desdobramento de escalões, medidas relativas ao IRC, medidas relativas a benefícios fiscais, caíram por base, isto é, não vão ser aplicadas até que haja um novo orçamento. Por isso, aliás, o Primeiro-Ministro disse, em entrevista pública que deu, que aquilo que pretende fazer é pôr essas medidas no seu programa eleitoral, caso o seu partido vença as eleições ou tenha uma maioria no Parlamento que lhe permita governar, vai querer pôr isso num futuro orçamento. Portanto, essa expectativa podemos ter, no caso do resultado eleitoral, caminhar nesse sentido. Aquilo que neste preciso momento temos é a execução das regras orçamentais quanto à receita que estavam previstas no orçamento para 2021. Um outro ponto que tem preocupado muito o setor empresarial tem a ver com as implicações que existem quanto a um orçamento que vai ser aplicado em duodécimos e a sua relação quanto aos fundos comunitários. Esta matéria é naturalmente uma matéria relativamente complexa, tem muitos aspectos específicos e eu, de qualquer maneira, queria chamar aqui a atenção, numa primeira visão, de uma distinção de situações. Nós temos, por um lado, o programa 2020, por outro lado, o programa 2030 e, por outro lado, o plano de recuperação e resiliência. O programa 2020, que termina a sua execução, terminaria no ano 2020, tem sempre um princípio de N+3, isto é, ao fim
do ano previsto para terminar o programa devem sempre somar mais 3. Portanto, terminando em 2020, existe a possibilidade de executar fundos até ao final de 2023. O programa 2030, que terminava em 2027, vai poder ser executado até 2030. E o plano de recuperação e resiliência poderá ser executado, salvo erro, até ao final de 2026. E, portanto, temos sempre que pensar nestes programas como programas que tenham uma execução para além do seu fim mais 3 anos. O Portugal 2020 e o Portugal 2030 são programas gerais de fundos comunitários. O Plano de Recuperação e Resiliência surge na sequência das necessidades devidas à situação da pandemia e, portanto, à situação do Covid-19. E foi pensado e foi apresentado pelo Estado de acordo com essas mesmas referências. Dando um passo para o Portugal 2020, queria dar-vos notícia, possivelmente conhecida por alguns, mas que eu não poderia deixar aqui de repetir, que existe uma ideia que foi expressa no relatório de auditoria do Tribunal de Contas ao Portugal 2020, que nos primeiros 7 anos do quadro comunitário o grau de execução foi de 60%. Isto é, há 40% para executar. Há vários fatores que podem ser considerados como influenciadores a questão que é colocada e que tem a ver com, peço desculpa, com esta falta de execução, tem a ver muitas vezes com a aprovação tardia dos programas operacionais, com a demorada definição dos sistemas de informação e execução dos próprios programas, da falta de atratividade que têm alguns dos apoios, a complexidade do processo de designação das autoridades de gestão e constrangimentos mesmo na fase de contratação pública do investimento. Isto é, há um conjunto de bases que tem levado a que seja difícil a execução deste 2020 e com isto quero chamar a atenção que a questão da sua execução é uma questão que continua em cima da mesa. Por exemplo, em relação ao Portugal 2030, nós ainda estamos perante uma circunstância de inexistência de fundos ao abrigo deste sistema. E, portanto, estamos numa fase de negociação com Bruxelas, estamos em fase de uma negociação com Bruxelas que vai ter que determinar uma circunstância de um acordo de parceria com o Estado e a União Europeia. Esse acordo de parceria vai determinar a base programática em relação à qual irão assentar os diplomas nacionais que vão constituir os novos fundos europeus. E, portanto, dizer-vos o seguinte, aqui a questão dos duodécimos durante estes meses não se vai colocar porque ainda não temos propriamente os fundos em funcionamento e, portanto, diria que não é pelo melhor dos motivos, mas não vai ser uma questão que se coloque propriamente. Portanto, não vai ser um problema que tenhamos que resolver de uma forma muito marcada. Quanto ao plano de recuperação e resiliência, tem que se distinguir. Este programa, como eu disse, é um programa que tem uma natureza muito especial e vai ter que se distinguir a situação de subsídios e a situação de empréstimos, porque as duas são diferentes. Quanto aos subsídios, e que sejam a fundo perdido, eles vão ter que ser inscritos orçamentalmente para poderem ser gastos. Todavia, não é crível que vão levar a
uma contratação de despesa que seja superior ao novo orçamento. E, portanto, não vamos ter aí propriamente uma questão, não vão existir à partida problemas. Não me parece que seja por aí que vai haver uma questão de especial problema de execução orçamental, ainda para mais se a execução do Orçamento do Estado de 2021 se prolongar por algum tempo, mas não seja por tempo excessivo. Quanto aos empréstimos, aí sim poderão existir algumas questões. Porquê? Porque quando estamos a falar de empréstimos, se implica despesa para futuro reembolso. Se os reembolsos tiverem que existir em 2022, isto significa que terá que haver margem para reembolsar esses empréstimos. Isto pode ter algumas questões que sejam colocadas. De todo modo, mesmo no plano legal, podem ser consideradas saídas possíveis, e é algo que vamos ver um pouco mais à frente. Eu diria que neste momento se está a ver a questão ainda num plano de natureza genérica. Até porque membros do governo têm dito, como por exemplo a Ministra da Presidência, a Ministra Mariana Vieira da Silva, que o governo pretende continuar a manter a capacidade de concretizar o PRR, assume que não será a mesma solução, a mesma forma de solução com um orçamento aprovado, mas assume que não será por isso que se vai perder direito e acesso a fundos derivados desta situação política. Um pouco no mesmo sentido, o ministro Cisa Vieira, ministro da Economia, assume a necessidade de fazer uma avaliação para prosseguir o ritmo de aplicação, assume também que o PRR tem metas muito exigentes, mas que todo esforço será para manter essa execução, e até agora não temos tido noção de travagem na mesma. Do lado da Comissão Europeia, o porta-voz da Comissão Europeia também tem uma grande abertura quanto a esta matéria, no fundo, pensando que, desde que o atraso na aprovação do Orçamento Nacional não impeça o cumprimento das metas e marcos, não haverá uma ligação direta entre a adoção do orçamento e o pedido de desembolso dos fundos ao abrigo do PRR. Portanto, aparentemente, aquelas que são as afirmações de natureza política dos responsáveis quanto a esta matéria são tranquilizadoras. Já sucedeu, e estamos a falar da circunstância de 2019, da tomada de posse precisamente deste governo, que, como sabem, foi tardia. Tivemos eleições por volta de outubro, tivemos um governo que tomou posse de uma forma muito célere, tomou posse depressa, mas foi necessário aprovar um regime transitório de execução orçamental, que se aplicou para aquela circunstância em concreto e que determinou algumas exceções ao princípio da anualidade. Desde logo, as referentes às despesas cujas fontes de financiamento não sejam receitas de impostos e as afetas a projetos cofinanciados por fundos europeus. Aqui está uma solução possível relativamente à matéria que vos referi. Isto foi determinado por decreto-lei. Diria que seria bom que este decreto-lei pudesse aparecer ainda com uma Assembleia da República em plenitude de funções, só por uma questão de maior segurança. Depois ele terá que passar pela promulgação do Presidente da República, de forma a poder estar em vigor. Outras exceções também foram sendo determinadas, mas eu queria salientar este primeiro caso porque ele é especialmente relevante em relação à matéria que tínhamos estado a ver até este momento e que tem a ver com a aplicação dos fundos da União Europeia. Portanto, eu diria que podemos pensar com alguma tranquilidade que não haverá problemas de maior relativamente a esta questão da execução dos fundos de natureza
Europeia, a questão está sempre mais no plano do cofinanciamento, mas eu, com toda a sinceridade, tenho aqui circunstâncias, olhando para aquilo que foram soluções anteriores, que me levam a poder ter algum otimismo relativamente a esta matéria, mas percebendo também que existem possibilidades de termos uma solução de natureza legal que possa acautelar circunstâncias mais difíceis. Hoje em dia, nós temos um governo em total efetividade de funções e uma Assembleia da República também em total efetividade de funções. Sucede que no mês de dezembro e no mês de janeiro tal não será assim. Porquê? Porque vamos ter uma Assembleia dissolvida e, por aquilo que sabemos, um governo em efetividade de funções. Já não é a primeira vez que estamos perante esse cenário. Eu quero apenas relembrar um caso, que foi o da dissolução da Assembleia da República na altura em que era Primeiro-Ministro Pedro Santana Lopes. O Presidente Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia da República, mas não caminhou para a situação de demissão do Governo. O Presidente da República pode demitir o Governo, pode demiti-lo de acordo com os pressupostos que estão previstos no número 2 do artigo 195 da Constituição, desde logo tem que estar em causa o regular funcionamento das instituições democráticas. E naquela altura o Presidente Jorge Sampaio entendeu que deveria dissolver o Parlamento, convocando eleições antecipadas, mas que não estavam previstas uma circunstância, ou que não estava completa uma circunstância que levasse à demissão do governo. Sucede que o governo de Santana Lopes, ele próprio se demitiu de funções, que é uma das possibilidades que está prevista também na nossa Constituição. O governo António Costa e o primeiro-ministro António Costa já veio assumir publicamente que não pretende fazer esse pedido de demissão. Logo, o que é que nós vamos ter a partir do mês de dezembro? Vamos ter uma circunstância de uma Assembleia que vai estar em dissolução e um governo que vai estar em total efetividade de funções. E esta originalidade leva a uma evolução de um princípio de dupla responsabilidade. Que princípio é este de dupla responsabilidade? O governo em Portugal depende da Assembleia da República e depende do Presidente da República. A partir do momento em que a Assembleia da República esteja dissolvida, a mesma vai ter o seu funcionamento através da sua comissão permanente. Simplificando, não está em plenário, não estão presentes todos os deputados, nas reuniões parlamentares. Estão apenas alguns representantes dos diversos grupos parlamentares. Logo, a Comissão Permanente não tem os mesmos poderes que tem uma Assembleia da República em plenitude de funções. Isto vai ter como consequência limitações na atuação do governo. Perda, por exemplo, do poder de nomeação de entidades das autoridades reguladoras, perda do poder de propor alterações ao orçamento do Estado em vigor, caducidade das autorizações legislativas de que o Governo dispunha, privação de poderes legislativos que dependem da autorização do Parlamento, e não só, e uma outra questão que pode ser especialmente relevante, ou que poderia ser com um Governo que abusasse das suas funções, é que o Presidente da República passa, nesse momento, a exercer de uma forma naturalmente mais atenta o seu poder de controle do governo. Um dos poderes que o Presidente da República tem de controle do governo é o de veto de futuros decretos-lei, ou documentos, decretos que o governo aprove para serem decretos-leis. Nesse caso, havendo promulgação por parte do governo, o governo tem que apresentar uma nova proposta. O Parlamento, por exemplo, ainda pode ter uma confirmação por uma maioria mais reforçada.
Mas o mesmo não sucede no caso do Governo. Um decreto-lei que seja vetado pelo Presidente da República morre naquele preciso momento. E, portanto, o Presidente da República vai estar naturalmente, neste momento, especialmente atento ao modo como, vão sendo exercidos os poderes por parte do Governo, porque vai ser o órgão de soberania com poderes legislativos mais livres, diria. E, portanto, tem que se ter uma especial atenção quanto a esta matéria. Um outro elemento, estamos a aproximar do fim desta intervenção, um outro elemento que não pode ser esquecido é o da consequência das eleições antecipadas e da nomeação de um novo governo, que será a consequência normal de eleições antecipadas. Fazendo não aqui um flashback, já o fizemos, mas vamos agora para a frente. No dia 30 de janeiro, os portugueses vão votar para uma nova Assembleia da República. Essa Assembleia da República vai depois tomar posse e o Presidente da República vai olhar para os resultados eleitorais. E olhando para os resultados eleitorais e ouvidos os partidos políticos, vai nomear um novo Primeiro-Ministro. Esse Primeiro-Ministro, depois de nomeado, vai também ele próprio apresentar os nomes dos restantes membros do governo que pretende que o acompanhem, e esse governo tem, depois de nomeado pelo Presidente da República, um prazo para apresentar o seu programa de governo no Parlamento, o seu programa de governo na Assembleia da República. Esse programa de governo nem sequer tem que ser votado, apenas haverá votação, por exemplo, pode haver um voto de rejeição se um grupo parlamentar apresentar essa vontade de rejeitar. Pode também ser apresentado um voto de confiança pelo governo em causa. Agora, se nada disso suceder, aquilo que é usual há uma discussão, passada essa discussão, temos um governo em efetividade de funções. Esse governo em efetividade de funções tem uma primeira tarefa, que é a de ter um novo orçamento. E já agora, dizer-vos que o prazo normal de apresentação do novo orçamento é um prazo de 90 dias, a contar da posse do governo, e o prazo de discussão do orçamento no Parlamento é um prazo de 50 dias após a data da sua admissão na Assembleia da República, após a data em que o Presidente da Assembleia da República admite a proposta orçamental e a distribui para a Comissão de Orçamento e Finanças. Eu já ouvi declarações públicas, por exemplo, do Ministro João Leão, dizendo que é possível ter um orçamento em março. Eu acho complicado. Acredito que, por exemplo, o Governo possa até conseguir contrair bastante os seus prazos para a apresentação de um orçamento, mas a discussão parlamentar tem que ter alguns trâmites. Portanto, eu acho muito complicado que possamos ter, posso ser desmentido pela realidade e tudo andar muito mais depressa, mas eu acho muito complicado que se tenha um orçamento antes de abril. Pense que em 2019 o Governo tomou posse em outubro e o novo orçamento entrou em vigor precisamente no mês de abril. E, portanto, isto é algo demorado. Pelo contrário, se pensarmos numa lógica mais extremista, nós podemos estar perante uma circunstância em que temos um novo orçamento lá para junho, julho. Porque, notem, depois da aprovação do orçamento pela Assembleia da República, ele ainda tem que ir para a promulgação do Presidente da República. Tem que haver um texto final, tem que ir para a promulgação do Presidente da República. Portanto, eu compreendo estes sinais de grande otimismo relativamente à aprovação do novo orçamento, mas eu acho que se tem que ter cautela. Se calhar não vamos chegar até aos prazos tão limites como aquele que eu aqui tinha referido, mas
também me parece março uma coisa difícil. Ainda para mais, no momento em que, e este é um facto da sociedade, não é evidente que possa sair do próximo Parlamento um apoio maioritário muito óbvio a um governo. Consequência é que isto terá, quanto maior for o delay de tempo até se aprovar um novo orçamento, mais tempo vamos ter o orçamento de 2021 a ser executado em duodécimos. Isto pressiona naturalmente ao aparecimento do novo orçamento. Mas eu queria, de qualquer maneira, também dar-vos este cenário para que não existam dúvidas sobre aquilo que é a circunstância que temos, mas numa Assembleia da República que não pode ser dissolvida nos 6 meses posteriores à sua eleição. Isto é, imaginemos que das próximas eleições legislativas gerais não sai uma solução de governo evidente. Não se pode ir logo caminhar para novas eleições. A nova Assembleia só pode ser dissolvida pelo Parlamento 6 meses depois. Isto é, 6 meses depois do dia 30 de janeiro e, portanto, em julho a entrar em agosto. Portanto, vejam a dificuldade que é a de não existir um novo orçamento. Mas, se fosse dissolvida sem um novo orçamento, depois entrávamos em novo processo eleitoral, entraríamos em todos aqueles prazos para marcação de eleições, eleições a serem praticadas, nomeação do novo governo. Portanto, vejam todo o imbróglio que isto poderia ser. Este ponto não tem sido excessivamente referido, mas eu não poderia aqui deixar de o sinalizar, que é, existirá naturalmente uma pressão objetiva para uma aprovação de um orçamento para 2022, sob pena de termos o orçamento para 2021 num regime de duodécimos a ser aplicado durante um tempo que é bastante alargado. Eu termino por aqui a minha intervenção. Faria agora um breve resumo da mesma. Em primeiro lugar, começamos este webinar com aquilo que eu diria é a história da não aprovação do orçamento e do caminho para eleições antecipadas. Vimos que as eleições antecipadas têm como consequência uma circunstância de, como não houve aprovação do orçamento, execução do orçamento no ano de 2022 por um regime de duodécimos. Isto é, vamos estar durante meses de 2022 a aplicar o orçamento para 2021 em duodécimos quanto à despesa e quanto àquilo que é a receita, de acordo com as previsões que foram feitas no orçamento para 2021. Por exemplo, surge uma questão em relação à problemática do imposto selo e agravamento do imposto selo. Os agravamentos que eram determinados, deixem-me dizer-vos, que seriam determinados pela proposta orçamental, não valem, não existem, portanto não têm que ser aplicados. O que vai ter que se aplicar é o quadro que foi aprovado no orçamento para 2021. Futuras medidas legislativas até ao final deste mês de novembro não conseguimos dizer quais são. Mas, retomando, porque aproveitei aqui para responder uma pergunta, retomando o nosso esquema. Tivemos não aprovação do orçamento, marcação de eleições,
Um orçamento a partir de 1 de janeiro de 2021 a ser executado em duodécimos quanto à despesa e a ser executado quanto à receita, de acordo com as previsões para 2021. A possibilidade do Parlamento agora ainda ir aprovar um conjunto de medidas de urgência, como por exemplo em relação às contribuições especiais. Vamos ver se também em relação a outras matérias terá que se analisar em concreto se as propostas que vão ser votadas pelo orçamento cumprem com os requisitos constitucionais. Quanto à matéria dos fundos da União Europeia, não antevejo que vão existir problemas de maior, tem que se distinguir a circunstância dos três programas, o PRR, o Portugal 2020 e o Portugal 2030. Tive a oportunidade também de dar uma visão geral sobre aquilo que está a suceder neste preciso momento em relação a cada um desses programas. A possibilidade de surgir um decreto-lei que excepcione no plano da execução orçamental os fundos da União Europeia. E a determinação daquilo que é a situação para o futuro. Vamos ter eleições gerais, vamos ter que esperar pela nomeação de um novo governo, vamos ter que esperar pela aprovação de um orçamento, sabendo sempre que o Parlamento que venha a ser eleito no dia 30 de janeiro não pode ser dissolvido nos 6 meses posteriores. E, portanto, temos uma situação que é complexa, uma situação que vai exigindo naturalmente respostas a determinar durante o ano. Quis aqui fazer-vos, através desta participação e desta comunicação, um resumo da situação que temos pela frente, que tentei que fosse sistemática em relação ao que sucedeu, sistemática em relação ao que vamos ter quanto à execução do orçamento durante o próximo ano, seja num elemento interno, seja num elemento externo de aplicação dos fundos da União Europeia, e terminaria com a referência das perspectivas para o futuro. E estas também são muito relevantes. As perspectivas para o futuro são a de, depois de eleições, nomeação do novo governo, terem atenção os resultados eleitorais, nomeação do novo governo, que naturalmente pode demorar algum tempo. Em 2019 ela foi muitíssimo rápida, não sei se o mesmo pode acontecer agora, depois das próximas eleições. Prazo para um novo governo aprovar uma nova proposta orçamental, apresentá-la no Parlamento, ela ser votada e aprovada, termos um novo orçamento, sempre sabendo que há 6 meses do ano em que não vão poder ser convocadas eleições e que, se forem convocadas, voltamos com este processo todo ao início. Foi para mim um enorme gosto estar neste webinar. Estes webinars são determinados de acordo com o princípio de serem expressos, isto é, não queremos naturalmente estragar o dia ou a manhã de trabalho a ninguém no plano temporal. Possivelmente não trouxe aqui aquelas que eram as melhores notícias, por isso eu venho falar de um OE que ainda não é. Ainda pensámos em apresentar um pouco as medidas que estavam previstas no anterior orçamento, mas vale de facto pouco a pena. Porquê? Porque elas não estão aprovadas e não vão entrar em vigor, salvo aquilo que possa suceder agora neste Parlamento, que vai estar em efetividade de funções até ao final deste mês de novembro. Portanto, nesse plano, vamos ter que estar especialmente atentos sobre aquilo que sucedeu. E, por isso mesmo, a questão que foi colocada tem esta resposta muito simples. O que estava previsto no orçamento para 2022 e não foi aprovado não tem aplicação e, portanto, em relação ao imposto do selo, aquilo que, quanto ao imposto do selo, foi aprovado no orçamento de 2021 tem naturalmente aplicação. E, portanto, temos sempre que estar atentos em relação a estas matérias, mas estou convencido que estes e outros aspectos específicos vão ser de especial
vão ter que ter da nossa parte uma especial atenção, uma especial capacidade de respostas rápidas, porque compreendo que a situação do mundo empresarial necessita dessas mesmas respostas de um modo célere. Com esta nota me despeço, sei que não há mais questões, mas tem aqui o meu e-mail, dúvidas que tenham, comentários que pretendam fazer a esta apresentação, podem evidentemente fazê-los por esta via ou por outras contactando a Servo e Associados, que está nesta e noutras matérias completamente ao dispor para tudo aquilo que seja necessário. Desejo a todos um bom dia, espero proximamente estar a apresentar um OE que já é com aquelas que sejam as suas medidas orçamentais e de tributação, que são aquelas que sempre interessam muitas pessoas. Despeço-me de todos, desejando um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Eu tive agora mesmo uma notícia que haveria uma outra questão que chegou há pouco, é a seguinte: quando temos agravamentos que caducam no dia 31 de dezembro, já agora agravamentos impostos que caducam no dia 31 de dezembro, é nessa altura que termina esse agravamento. Agora, tudo tem que ser, já agora, determinado e visto na situação em concreto, sendo possível, como vos disse, e por isso não podemos tomar ainda posições muito definitivas, que até ao final do mês de novembro existam alterações legislativas em relação a esta matéria. Perguntarem-me, por exemplo, se é expectável que exista um orçamento como o de 2019. Eu acho que sim, dava mais segurança jurídica, mas de todo modo vamos ter que aguardar um pouco. Mesmo sem esse decreto de lei, eu acho que tal qual estão as coisas neste momento, e se o período até para ser um novo orçamento for curto, tudo se consegue, tudo se consegue ultrapassar e aí, no plano da execução, alargar as exceções quanto à execução por duodécimos. Mas vamos ter que aguardar e não vos quero também estar neste momento a amassar mais. Desejo mais uma vez a todos um bom dia e agradeço muito a participação neste webinar.